Fala galera, boa noite, a paz do Senhor para vocês. Hoje eu vou compartilhar com vocês o livro de Mateus capítulo 21 e diz assim a palavra do nosso Deus. Jesus entra em Jerusalém. Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, pararam no povoado de Betfagé, que fica perto do Monte das Oliveiras. Dali, Jesus enviou 2 discípulos na frente, com a seguinte ordem: vão até o povoado, que fica ali adiante, e logo que vocês entrarem lá, encontrarão uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desamarrem os 2 e tragam-o aqui. Se alguém falar alguma coisa, digam que o mestre precisa deles. Assim, deixarão vocês trazerem logo os animais. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito. Digam ao povo de Jerusalém: agora o seu rei está chegando. Ele é humilde e está montado num jumento, e num jumentinho, filho de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram o que Jesus havia mandado. Levaram a jumenta e o jumentinho, jogaram as suas capas sobre eles e Jesus montou. Da grande multidão que ia com eles, alguns estendiam as suas capas no chão e outros espalhavam no chão ramos que tinham cortado das árvores. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana ao filho de Davi! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor! Hosana ao Deus nas alturas dos céus! Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e o povo perguntava: quem é ele? A multidão respondia: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Jesus no templo. Jesus entrou no pátio do templo e expulsou todos os que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeias dos que vendiam pombas. Ele lhes disse: nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês as transformaram no esconderijo de ladrões. Cegos e coxos iam encontrar Jesus no pátio do templo e ele os curava. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ficaram zangados quando viram as coisas maravilhosas que ele fazia e ouviam as crianças gritando no templo: Hosana ao filho de Davi! E eles disseram a Jesus: você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: claro que sim. Será que vocês nunca leram a passagem das Escrituras Sagradas que diz: Deus ensinou as crianças e as criancinhas a oferecerem o perfeito louvor. Então, Jesus os deixou, saiu da cidade e foi para o povoado de Betânia, e passou a noite ali, Jesus e a figueira. No dia seguinte, quando estavam voltando para a cidade, Jesus teve fome. Ele viu uma figueira na beira da estrada e foi lá, mas não encontrou nada, só folhas. Aí disse para a figueira: nunca mais dê figos. E na mesma hora a figueira secou. Os discípulos viram isso e ficaram muito admirados e disseram: como a figueira secou depressa! Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer as mesmas coisas que eu fiz com esta figueira. E não somente isso, mas vocês poderão dizer ao monte: levante-se e jogue-se no mar. E isso acontecerá. Se crerem, receberão tudo aquilo que pedirem em oração. Amém. A autoridade de Jesus. Jesus chegou no templo e, quando já estava ensinando, alguns chefes dos sacerdotes e alguns líderes judeus chegaram perto dele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta